A gente acha que já viu de tudo no SAMU tragédias. Acidentes, o pior da humanidade. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite em Barueri. Eu sou Lucas. Paramédico, minha parceira, Ruby, é enfermeira. Ela, a cabeça fria, eu, o coração acelerado, já passamos por muita coisa juntos. E naquela noite, o plantão estava pesado. Com chamados um atrás do outro, o cansaço era palpável, e a gente só queria ir para casa. Foi quando o rádio chiou com um novo chamado gestante desmaiada, o endereço uma estrada de terra. Bem no fim de Barueri, em plena área rural, as informações eram mínimas, uma urgência estranha, quase um sussurro no éter, algo não batia, mas era nosso trabalho. A sirene cortou o silêncio da noite, enquanto a estrada virava um caminho de terra batida, a escuridão era total, o mato alto engolia a luz dos faróis. E Barueri se transformava em um lugar ermo, isolado. A sensação de estar entrando em um lugar esquecido era sufocante. Chegamos à casa, uma casinha simples, mas estranha, completamente escura, silenciosa, sem nenhuma luz acesa, parecia abandonada. Batemos na porta e demorou. Um homem magro, de olhos arregalados, abriu. Ele estava visivelmente nervoso. Muito nervoso. Minha esposa, ela desmaiou. Ele gaguejou. A voz era baixa, quase inaudível. E ele não nos olhava nos olhos, desviando o olhar. Suas respostas eram curtas e genéricas. Ali, naquele instante, a primeira ponta de gelo se formou na minha espinha. Algo estava errado, muito errado. Entramos, eu e Ruby, na pequena sala mal iluminada, o ar pesado. Cheirava a mofo e algo mais, algo metálico, quase enferrujado. Ali, no sofá velho, estava a gestante jovem, pálida e afundada em um sono profundo demais. Não, eu senti. Não era um desmaio comum, Dona Márcia. Ruby chamou, tocando o ombro dela. Nenhuma reação. Eu, então, peguei o estetoscópio. Os batimentos eram fracos, irregulares, a respiração superficial. Mas o que mais me incomodou foi a barriga, grande, sim, mas com uma forma estranha. Não parecia o contorno suave de uma gravidez normal, era angular, quase rígida. Ela está com febre. Perguntei ao sujeito, que se chamava Roberto. Ele estava parado na porta, as mãos nos bolsos, evitando o meu olhar. Não sei. Aconteceu de repente, ele murmurou, a voz baixa, quase inaudível. Enquanto Ruby tentava checar a pressão, meus olhos varreram o ambiente. As paredes, de reboco cru, tinham marcas, símbolos riscados a carvão. Ou, talvez, sangue seco. Eu não conseguia distinguir no escuro. Eram formas geométricas distorcidas, algumas com o que pareciam olhos. Um cheiro doce e enjoativo, como incenso queimado, misturava-se ao mofo. Não havia fotos, nem brinquedos, nem sequer um porta-copos, nada que indicasse uma vida familiar ali. Roberto, ela precisa ir para o hospital, eu disse. Tentando manter a calma, vamos preparar a maca. Ele então deu um passo à frente, o corpo tenso. Não, ela não pode sair. Como assim não pode sair? Ela está muito mal, Ruby retrucou. A voz já carregada de impaciência. É uma emergência. Roberto balançou a cabeça, os olhos fixos na mulher no sofá. É melhor ela ficar aqui ao certo. Aquele silêncio, aquela recusa. Era um muro. Eu já tinha lidado com familiares assustados, mas essa situação, essa era diferente. Era uma oposição fria, calculada. Ele não estava com medo, ele estava protegendo algo. Roberto, se você não colaborar, vamos chamar a polícia. Eu avisei, minha mão no rádio. A ameaça não o intimidou. Ele apenas apertou os punhos. Comecei a sentir um arrepio na nuca. Aquilo não era um desmaio, nem um mal-estar. As coisas estranhas na casa, o cheiro, Roberto. A cabeça de Ruby se virou para mim, os olhos arregalados. E eu soube que ela pensava o mesmo. Aquela não era uma casa normal. E muito menos uma gravidez normal. O que aconteceu a seguir foi tão estranho que nós não éramos mais paramédicos. Éramos testemunhas de algo que eu nunca imaginaria em Barueri ou em qualquer outro lugar. Começamos a considerar o impensável. Seita, sequestro, abuso. As perguntas se amontoavam.
E cada resposta parecia pior que a anterior. Roberto bloqueava a porta. Não era um homem. Era uma barreira. Enquanto eu tentava argumentar, Ruby, com sua visão aguçada, se moveu. Ela não estava mais focada na paciente. Seus olhos varreram o cômodo. Olha isso, Marcos! Ela sussurrou, a voz tensa no canto. Atrás de uma cortina puída, havia um altar improvisado. Não era uma mesa qualquer. Tinha um pano preto, velas apagadas e um livro grosso, de capa escura, aberto, desenhos estranhos, símbolos que eu nunca tinha visto. Cobriam as páginas, pareciam hieróglifos antigos, mas exalavam algo profano, um cheiro doce e enjoativo de incenso queimado, misturado com algo mais orgânico, pairava no ar. Não era cheiro de casa normal, era cheiro de ritual. Aquele altar me gelou a espinha, eu me virei para a mulher, tentando entender minha mente, treinada para salvar vidas. Não conseguia processar. Toquei a barriga dela de novo, com mais atenção. Não era uma barriga de gravidez normal. A forma era errada, dura, irregular, como se houvesse algo pontudo, anguloso. Lá dentro, não era um bebê se mexendo, era outra coisa, um movimento interno, lento, pesado. E o pior, não havia batimentos cardíacos fetais, eu tinha certeza, nenhum ruído. A mulher estava viva, mas o que estava dentro dela não era um feto humano, era uma protuberância, uma massa que se contorcia. Não é uma gravidez, Ruby. Eu disse, minha voz um fio é... Outra coisa, Roberto ouviu seus olhos, antes apenas evasivos, agora brilhavam com uma fúria insana. Ele soltou um rosnado baixo, quase animal. A mulher na maca começou a se contorcer. Não era uma convulsão, mas um espasmo violento e inumano. A barriga dela se esticou. A pele fina parecia prestes a rasgar, uma ponta escura, viscosa, começou a emergir. Não era um braço. Nem uma cabeça, era uma forma disforme, preta, com garras, eu juro, eu vi, era uma criatura. Roberto se jogou para cima de nós, os olhos fixos na mulher. Não vão tocar nela, é um nascimento. Ele gritou, a voz distorcida. Ele não era mais o marido, era um cultista, um guardião, um servo, e nós éramos sacrifícios em potencial. A sirene da ambulância lá fora parecia um som distante e irreal. Não havia tempo para pensar, para analisar. Era hora de correr. Roberto veio para cima de mim com uma faca de cozinha, que ele tirou de algum lugar. Desviei por um triz. Ruby empurrou a maca, usando-a como escudo. A criatura continuava a emergir. E um cheiro nauseabundo de podridão e ferro começou a encher o ar. Corre, Marcos! Ruby gritou. Não precisei de um segundo aviso, éramos paramédicos, não combatentes. A casa não era um local de resgate, era uma armadilha. Pulamos por cima da maca, empurrando Roberto para trás. O pânico era puro, visceral. Tínhamos que sair dali. A porta, antes bloqueada. Agora era a única saída. Eu sabia que, se não saíssemos naquele instante, estaríamos perdidos. Corremos. A escuridão da noite lá fora, antes assustadora, agora parecia um refúgio. A porta da ambulância fechou com um baque seco. Ruby ligou o motor, as rodas patinando na lama. Eu olhei para trás, para a escuridão daquela casa. Aquele lugar me daria pesadelos por anos. Meu rádio chiou, minha voz falhou, mas eu consegui central. Precisamos de apoio policial pesado, Barueri, tentativa de homicídio, seita e algo mais. Eu sabia que soaria louco, que eles não acreditariam, mas a verdade precisava ser dita. A polícia chegou rápido, bloqueou a estrada de terra e entrou na casa. Eu e Ruby demos nosso depoimento, repetindo cada detalhe, cada som, cada cheiro. Eles nos olhavam, sérios, mas com um certo ceticismo nos olhos. Dias depois, o relatório oficial veio curto e direto, falava em culto extremista, práticas pagãs. Suspeito foragido a mulher, vítima de ritual, da criatura, nenhuma menção, delírio induzido por estresse pós-traumático, dizia a linha miúda, é o que eles fazem. Sabe, tentam encaixar o inexplicável em alguma gaveta. E se você acha que essa história é só invenção, bom, a verdade, às vezes, é mais bizarra que a ficção. A casa foi isolada, a perícia encontrou tudo: o altar, improvisado, os símbolos pintados com sangue animal. E sim,
Humanos livros com escrituras estranhas, vestígios de uma fogueira no quintal, provas de um ritual macabro. Roberto, o marido, foi identificado um ex-funcionário de uma fazenda vizinha. Com histórico de comportamento errático, ele era o líder daquela loucura, mas ele e a gestante sumiram, evaporaram para a polícia. O caso foi arquivado como um incidente de seita. Roberto, foragido, era procurado por envolvimento em culto e possível assassinato da mulher, cuja identidade nunca foi totalmente confirmada. A casa foi limpa, o terreno desinfetado. O caso oficialmente estava encerrado. Eu e Ruby continuamos no SAMU. A gente tenta esquecer, mas é impossível. Aquele som, aquele cheiro, aquela forma distorcida. A gente sabe o que viu. As perguntas mais profundas sobre o que realmente nasceu naquela noite nunca serão respondidas, não para a polícia, mas para nós. A marca ficou a certeza de que o terror pode ter muitas faces.